você. Mas, gente, que alegria mesmo estar com vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho com vocês, bem rapidinho, e depois a Ana Paula, minha esposa, eu não deixo ela falar primeiro, porque se ela fala primeiro eu danço, porque ela fala melhor que eu. Aí você não quer me escutar depois. Então, deixa eu falar rapidinho aqui com você e deixa eu contar algumas histórias para você. Eu já vou falar de Mateus 16 com você. Tem um primeiro vídeo aí que está mostrando o pessoal na rua orando, na República Dominicana. Então eu vou contar algumas historinhas para você, bem rápido, e pode soltar. Esse mês é o mês global de evangelização. Pode soltar enquanto eu estou falando, aí eu paro. Tinha uma música aí, mas se não soltar não tem problema. Pode deixar assim mesmo, não tem problema não. Gente, isso está acontecendo na República Dominicana, foi essa semana, mas em mais de 100 países ao redor do mundo está tendo uma mobilização. Tem mais um desse que eu mandei, se tiver pode pôr, é bem rapidinho também. Esse é em outro local, outra cidade. Então, nessa semana, esse símbolo está sendo usado, vou colocar do lado certo, né, que ajuda. Esse símbolo está sendo usado em mais de 100 nações ao redor do mundo, e a gente vai falar mais sobre isso com você. A gente está aqui para fazer você vestir essa camisa, não necessariamente fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Então, depois a gente mostra. Então, está acontecendo ao redor do mundo o mês global de evangelização. A ideia é mobilizar 100 milhões de cristãos ao redor do mundo para alcançar 1 bilhão de pessoas para Jesus. E hoje, gente, com internet, com criatividade, tem muita coisa acontecendo. E vocês já estão convidados, o pastor Osmar vai falar com vocês, não no dia 31, porque é sábado, mas no dia 1º de junho, a gente vai fazer uma bagunça boa lá na Avenida Paulista. Depois eles vão falar com vocês, algumas igrejas vão estar lá, para a gente vestir essa camisa junto e falar de Jesus para todo mundo. Acho que agora tem umas fotos aí da comunidade que a gente foi, está sendo gravado e vai online, né? Então eu não posso falar algumas coisas. Gente, essa imagem aqui me marca muito. A última vez que eu vim aqui com os líderes, a gente convidou vocês para participarem com a gente de um impacto evangelístico dentro da comunidade do Caju, ali no Rio de Janeiro. É uma das comunidades bem violentas, bem perigosas, e nós estávamos lá em mais de 60 líderes, e essa senhora, ela é da Praia Grande, esses meninos estavam sentados, são meninos que fazem parte da empresa que os financia. E eles receberam ali o amor de Jesus. É impressionante como essas pessoas são tocadas quando a gente vai lá dar um abraço neles. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estou na rua, com medo de ser assaltado, e vem duas motos assim, uma moto com duas pessoas em São Paulo, eu já fico com medo e já começo a orar, e eu tenho raiva de bandido, e eu acho que tem que ir para a cadeia, etc. E eu estive perto de alguns deles esses dias aí. É impressionante como a gente olha para eles e vê o que está por trás de tudo isso e o quanto eles precisam de Jesus Cristo. Então, mais algumas fotos. Então, nós fizemos uma cruzada aí bem no meio, ali onde estavam as coisas todas acontecendo. Tudo que tinha direito de vender estava sendo vendido ali. E muitos desses meninos e homens e mulheres, pode ir passando, foram abraçados e receberam um toque de Jesus. E foi muito bom. Essa foto aí, minha filha está aqui, levanta a mão aí, Ana Vitória. Ela foi com a gente
E nesse momento a gente estava precisando ir embora, tem um lance de segurança, que você tem horário para sair, para entrar, e tem todo um esquema feito lá. E a gente precisava ir embora, e ela ali, eu pegando no braço dela para ir embora, mas ela estava fazendo uma coisa linda. Esse garoto estava confessando de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida dele, porque ela tinha falado desses 4 símbolos para ele, e ele estava convidando Jesus para entrar no coração dele. E aí outros meninos e etc., muitas crianças recebendo Jesus, a gente fez uma festa com eles, deu sorvete. Para aí nessa foto. Essa casa fica do lado interessante. Dentro da comunidade que a gente foi, tem 9 bairros lá. E eles nos levaram no bairro mais pobre dentro da comunidade, que é esse aí. Então, na frente da casa dessa menina, tem uns 5 metros assim de terra, e aí tem um córrego e tem o lixão. Então, todo... Como que chama? Não é enxume, tem o nome... Churume. O churume desce ali e muitas vezes essas crianças estão comendo o que elas conseguem pegar ali naquele lugar. E nós fizemos um trabalho, tinha mais de 100 crianças. Deu sorvete, deu amendoim, deu pipoca, e evangelizamos eles. Parece que tem uma foto aí deles, não sei se eu te mandei aí. Mais de 100 crianças confessaram Jesus, etc. E o pastor falou para a gente, o desafio é, você vai lá, elas aceitam Jesus, e elas querem Jesus. Mas de 85% a 95% delas não conhecem o mundo de fora, elas vão se tornar ou traficantes ou usuários de drogas. E a pergunta é, quem tem a solução para essas crianças? E você sabe a resposta, né? E esse aqui é um trabalho que lá em Juazeiro, no sertão nordestino, a gente vai falar um pouquinho de crianças, a importância de evangelizar crianças. Pode ir para a próxima foto. E... isso aí de novo é lá, e deixa isso aí, depois eu vou pedir para você mostrar mais 1, 2 vídeos. Deixa eu falar rapidinho com você nessa manhã sobre Jesus. Eu já tirei uma foto dessa mesa linda aqui, e foi por você, foi por mim, e foi pelo mundo todo. Abre a tua Bíblia em Mateus 16, e eu quero compartilhar isso aqui com você, sobre 3 revelações que você precisa ter para entender o que Jesus quer fazer na terra. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim, Mateus 16, a partir do 13, diz assim, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Meu irmão, minha irmã, de uma maneira muito rápida, eu falei, pastor Osmar, que eu não vim pregar para você hoje de manhã, eu vim bater um papo com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Porque a resposta dessa pergunta, lá dentro de você, é que vai definir como você vive. A resposta a essa pergunta, muito sincera, é que vai definir o estilo de vida que você quer ter na vida. Quem é Jesus para você? Perguntaram lá, Jesus perguntou, quem estão dizendo que eu sou? Não, estavam dizendo que ele era profeta, estavam dizendo que ele era o rei dos judeus, estavam dizendo que ele era o libertador, estavam dizendo que ele era João Batista, estavam dizendo um monte de coisa. Quem é Jesus para você? Pensa um pouquinho. Me permita,
Jesus é o cara que você encontra domingo de manhã na igreja, ou domingo à noite. Jesus é o cara que, quando você está precisando de uma coisa, você fala: Jesus, me ajuda aí. Quem é Jesus para você? O dia que eu e você conseguimos responder essa pergunta, a nossa vida vai ser transformada todos os dias. Pedrão, o grande Pedrão, e eu tenho muita vontade de ser que nem Pedrão, não tenho vontade de morrer que nem ele, mas eu tenho vontade de ser que nem Pedrão. Ele fala: estão dizendo isso, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro estava dizendo? Eu vou ser bem rápido nisso. Pedro estava dizendo: o Senhor é tudo, sem o Senhor não tem vida. Jesus é isso para você? Sem Ele você não tem vida? Não precisa responder para mim, meu irmão. Eu nasci numa igreja evangélica. Eu já falei que eu quase nasci no púlpito. Minha mãe entrou em trabalho de parto. Ela estava sentada aqui na frente do púlpito, meu pai pregando. A minha família tem 17 pastores. E por muitos anos, Jesus para mim foi uma religião. Por muitos anos, Jesus foi o lugar que meu pai e minha mãe me levavam como criança lá, e tinha lanchinho, bolachinha, e tinha o dia da criança, e tinha IBF, nem sei se faz mais IBF hoje, mas tinha na época. E quando eu era adolescente, era a pessoa que eu tinha que ir lá, porque se eu não fosse, eu apanhava do meu pai e da minha mãe. E naquela época, adolescente obedecia pai e mãe, e não precisava nem pegar no chinelo, era só olhar. Uma olhada assim, a gente já estremecia. Quem é Jesus para você? Jesus respondeu para Pedro: Pedro, essa resposta não é você que está dando. Essa resposta vem de uma revelação direta dos céus para você. Meu irmão, eu não consigo dizer para você quem é Jesus. Pastor Osmar não consegue dizer para quem é. A gente consegue contar as histórias dele. A gente consegue interpretar o que está na Bíblia. A gente consegue dizer o que ele disse. Mas saber quem é Jesus é uma experiência de vida pessoal. É um relacionamento. Em João, ele fala: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E quanto mais eu leio a Bíblia, conhecendo Jesus, eu tive na vida duas experiências assim muito fortes com Jesus. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava, na época era colegial, terceiro colegial, eu ia fazer medicina. E num dos congressos lá teve uma peça de teatro, eu era o Adão no teatro, 17 anos. E de repente, eu já tinha feito aquela peça muitas vezes, mas de repente, naquele momento, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Eu comecei a sentir o peso do pecado e a vergonha do pecado de Adão, de mim. E eu comecei a falar: Jesus, tem misericórdia da minha vida. E naquele momento eu tive uma visitação muito poderosa de Jesus. E eu podia ver Jesus sem ver Jesus. Essas coisas a gente só fala para quem é doido igual a gente, né? Entende? Pode chamar de doido, porque é doidura mesmo. Eu escutava Jesus, mas não era com esse ouvido. E eu via Jesus e não era com esse olho. E eu podia tocar em Jesus, mas ele não estava ali na minha frente. E naquele momento, eu ouvi uma voz. Eu ia fazer medicina. E naquele momento, eu ia prestar para a medicina. Naquele momento eu escutei uma voz de Jesus: você vai ser médico, mas não do corpo. Você vai ser médico do espírito e da alma, e eu vou te usar nas nações e etc. Com 17 anos de idade. Aquilo mudou minha vida plenamente. Depois eu fui missionário em Israel, tive um outro encontro muito precioso com Jesus no Mar da Galileia. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não quer ser uma religião para mim e para você. Jesus quer ser um relacionamento, Ele é uma pessoa.
Aumentou meu tempo aqui agora? Jesus é uma pessoa. Jesus é tudo. O que Pedro está falando é: o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Messias, o Senhor é o que dá jeito, o Senhor é o Alfa, o Ômega, o Senhor é o início, o meio, o fim. Não tem vida sem Jesus. João 1 diz que nada do que existe sem Ele existe, ou seja, não tem nada que existe que não passou por Ele. Mas essas informações ficam no intelecto, e tudo isso precisa começar a descer para o meu coração. A gente está falando de evangelização, você está perguntando por que ele está falando de Jesus e não está falando de evangelização? Porque evangelização depende de 3 revelações que você tem. E a primeira dela é quem é Jesus. Quando eu estou na frente de um traficante, eu, Jonathan, minha vontade é matar ele. A minha vontade é botar ele na cadeia. Mas quando eu caminho com Jesus, quando eu estou na frente dele representando Jesus, vem uma coisa dentro de mim, que não é como eu olho o mundo, mas como Deus olha o mundo. O que Jesus fez na cruz com a pessoa do lado dele? Perdoou. E queridos, nesses dias a gente experimentou essa compaixão. Tem coisas que eu não posso te falar aqui. Eu falei para o casal abençoado ali dentro. Sabe, Jesus é uma pessoa. Jesus te ama. Jesus te abraça nessa manhã. Jesus sabe quem é você, o que você faz e deixa de fazer. Mas Ele ama. Ele quer estar com você. Ele quer estar com você no carro. Ele quer estar com você no banho. Ele quer estar com você no metrô. E aonde você está, você é a expressão dele. O mundo não vê Jesus hoje. Jesus pessoa. O mundo islâmico tem tido muitas revelações. E eu conheço pessoas que tiveram. Já encontrei pessoas que tiveram. Não é muita gente, mas eu já encontrei alguns. Uma revelação de um homem branco que falou: eu sou Jesus. E a vida deles mudou. Então acontece de vez em quando. Mas as pessoas veem Jesus hoje através da minha vida, da sua vida. Eu preciso ter uma revelação de quem é Jesus. Isso vem com oração, com leitura bíblica, com andar com Jesus, com falar de Jesus, com caminhar com Jesus. Quando Pedro e os discípulos têm essa revelação, eles se tornam os apóstolos. Eles não conseguem fazer outra coisa a não ser falar o que eles ouviram de Jesus. Meu irmão, quando minha vida tem mais de mim mesmo do que de Jesus, é porque eu ainda não entendi quem é Jesus. Por que marido e mulher vivem discutindo? Por que tem tanta separação? Porque o marido quer pôr a ideia dele, a esposa quer pôr a ideia dela. E meus amigos maridos aqui vão entender que as mulheres sempre ganham, né? No final das contas a gente fala assim: senhora, é isso mesmo. É mais ou menos assim, né? Lá em casa também. Se eu não fizer, meu irmão, ora por mim. Porque se os dois estiverem falando o que Jesus faria, não vai ter problema. O mundo precisa mais de Jesus do que o mundo precisa do Jonathan. Os meus filhos precisam mais de Jesus do que do Jonathan. O ministério que eu faço parte precisa mais de Jesus do que do Jonathan. A gente foi lá para a favela, 60 líderes. Eu já fui em outras favelas outras vezes, em outras situações. Deixa eu te contar uma experiência. Eu não lembro se eu contei aqui da outra vez. Me chamaram para orar com um figurão na Avenida Paulista. Um doutor aí, que de vez em quando está na televisão e etc.
Eu só fui lá porque eu era pastor da amiga dele de infância. E um escritório lindo. Fui à tarde, pôr do sol do escritório dele, dava para ver lá, Marginal Pinheiros, e o sol descendo, maravilhoso. E fazendo a história curta, eu entrei na sala, ele falou: pastor, o senhor é um homem muito ocupado, eu também sou. Fala para mim o que o senhor precisa e a gente já resolve. Eu devia ter pedido uns 500 mil reais para ele, mas veio na hora uma compaixão, uma revelação, uma presença de Jesus. E eu não tinha programado, e eu virei para ele e falei: olha, de fato eu preciso de algumas coisas, mas hoje eu não vim aqui falar do que eu preciso. É um homem, ele se acha poderoso. Eu falei: hoje eu vim aqui porque o que eu tenho o senhor ainda não tem. É aquelas ousadias de Jesus, né? Porque se você fizer na carne não vai funcionar. Ele olhou assim para mim e eu falei: olha, tua família está assim, teu relacionamento com a tua filha está assim, e tem isso na tua vida, porque Jesus me mostrou na hora. Eu não conheço a vida dele, só encontrei com ele mais uma vez depois, e os olhos dele encheram de lágrimas, e eu pude orar e ministrar com ele, e ele confessou Jesus naquela tarde. Sabe, meu irmão, o resultado da tua vida é a revelação que você tem de Jesus. E a sociedade precisa, não é de mim, não é de você. Nós somos naturalmente criadores de problemas. Nós somos naturalmente, a gente é aguerrido, a gente quer ganhar, a gente quer defender, e tem que ser assim mesmo. Mas na sociedade a gente quer se posicionar. Tem muita gente morrendo porque pessoas estão querendo se posicionar. Jesus é o único que o posicionamento dele foi: eu sei como que vocês estão, vocês merecem o inferno, mas eu vou me colocar no lugar de vocês, eu vou no inferno por vocês, eu vou resolver essa parada. A Bíblia fala que ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça nele. Só há um caminho para os céus. Meu irmão, quem é Jesus para você? Isso vai mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Vai mudar tudo. A segunda coisa que eu preciso entender, uma revelação, é de quem é a igreja. E já estou indo para o final aqui. Nesse texto Jesus fala: sobre esta pedra edificarei a igreja. E ele não está falando de Pedro, ele está colocando Pedro no lugar dele, falando: Pedrão, você é Pedrão, você vai me trair, você é pecador, você não tem poder, mas eu vou edificar a minha igreja sobre essa revelação de Jesus e sobre a revelação de quem é Jesus. É isso que está nesse texto. Depois o pastor Osmar dá uma aula disso para vocês. Porque quando eu entendo quem é a igreja, eu só vou entender ela quando eu entender quem é Jesus. Porque senão para mim ela é uma religião. É um lugar que eu vou uma vez por semana. É o lugar onde eu dou o dízimo. É o lugar onde eu sirvo, onde ajuda eu a cuidar dos meus filhos. E se você está na igreja assim, graças a Deus você está assim. Mas você pode ir muito além. Porque Jesus está falando: ó, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não. Eu tenho poder contra o inferno? Nenhum. Gente, esses dias atrás, 10 dias atrás, eu fiquei na frente de pessoas com fuzil, com metralhadora. Gente, não é boazinha não. Gente que o dedo está acostumado a puxar o gatilho. Mas quando você fala de Jesus, a posição corporal deles muda. Porque eles ficam assim o tempo todo. E quando você está chegando, eles apontam para você. Quando você fala de Jesus,
eles abaixam tudo, eles põem a mão para trás e eles ficam assim. Mas não é reverência a mim, porque eu não estava lá, eu não entro lá no meu nome. Se eu entrar, eu morro. Eu só entro lá porque eu carrego a vida de Jesus. E você também pode entrar, porque você carrega a vida de Jesus. E a única coisa que vai mudar a vida deles é Jesus. E gente, eles não são piores que os corruptos bonitinhos, cheirosos, de ternos de 20 mil reais, que roubam dinheiro da saúde, que morre criança e mulher. São bandidos do mesmo jeito, dos dois lados. E os dois lados precisam de Jesus. Quando eu entendo que a igreja é esse instrumento que faz a diferença na terra, só tem uma solução para a terra, se chama Jesus. Não tem outra. Só tem uma solução para mim e para você, se chama Jesus. E indo já para os finalmente, eu estou pulando várias etapas aqui. Quando eu entendo quem é Jesus, quem é a igreja, eu preciso ter uma revelação de quem eu sou. E se eu entender quem é Jesus e quem é a igreja, eu vou entender que eu não tenho vida em mim mesmo. Eu só tenho vida em Jesus. E aí eu vou entender que eu quero fazer o que Jesus me falou para fazer. E o que Jesus, foram as últimas palavras de Jesus? Mateus 28, Marcos, Atos e outros lugares. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazendo os discípulos, ensinando-os e o batizando. Deixa eu te perguntar nessa manhã, e não precisa me responder. Eu não vim aqui acusar ninguém não, porque eu conheço os meus pecados. Eu só estou fazendo você pensar. Pensa rapidinho aí. Dá os 7, 15, 20, 3 nomes das pessoas que você está discipulando. Pensa rapidinho aí. Dá os nomes. Depois você dá a lista para o pastor Osmar. Pastor, eu estou discipulando essas pessoas. Queridos, 97 ou 93% dos cristãos nunca falaram isso aqui para uma pessoa. Deus te ama, pecado separa, Jesus resolve, convida ele a entrar no teu coração. Se 93, 97 não está falando isso, quem que está discipulando? Se eu não estou discipulando, e eu não estou te acusando, pastor Osmar, não vim aqui acusar ninguém, eu só estou falando de Jesus. Se eu não estou discipulando, e eu sei que essa igreja discipula, se eu não estou discipulando, é porque eu ainda não entendi que Jesus é tudo. Jesus ainda para mim é o cara legal que morreu por mim para me salvar e que me abençoou. E graças a Deus que ele faz isso. Mas o dia que Jesus se tornar tudo na minha vida, na minha empresa vai estar Jesus, na minha casa vai estar Jesus, no meu carro vai estar Jesus, na minha família vai estar Jesus, nos meus negócios vai estar Jesus, na minha igreja vai estar Jesus. Eu posso te dizer que hoje tem igreja que nem Jesus vai lá. Está cheio de gente, mas Jesus não está lá. Jesus é uma pessoa distinta. Jesus é uma pessoa poderosa, amorosa. E se eu entendo que Jesus é tudo, eu não quero viver uma vida sem que Ele seja tudo. E quando Ele é tudo, eu quero falar dele para todo mundo. Deixa eu te contar uma historinha e eu já vou chamar a Ana Paula aqui. Pode vir já. Quando eu tinha 17 anos de idade, nessa fase aí que eu te contei, que eu tive a experiência com Jesus, eu queria ser médico porque eu queria ser missionário na Rússia, cortina de ferro. Para ir lá eu tinha que
eu tinha que ser médico, não entrava como pastor. Então eu ia ser médico. Mas naquela época, eu era magrinho, uns 40 quilos menos que hoje. Jogava muita bola. Quem aqui que já jogou futebol de salão? Você joga? Legal. Que legal. Imagina uns 40 quilos menor aqui assim. Eu jogava muita bola. E por 3 anos, nós tivemos 10 amigos, 10, 12 amigos, lá em São Roque, que a gente jogava muita bola. A gente passava quase que 8, 10 horas por dia juntos, estudando e depois jogava bola. Comia coxinha, jogava bola. Comia coxinha e não engordava naquela época, não sei o que acontecia. Por 2 anos e tanto, ninguém ganhou um jogo de futebol da gente de salão. Era só moleque bom. Não bebia, não usava droga, a gente queria jogar bola. Eles sabiam que eu ia ser pastor, eles sabiam que eu ia ser missionário, que eu queria ser médico, sabia tudo. E num domingo à noite, 9h30 da noite, me ligaram em casa, não tinha celular na época. No domingo à noite, me ligaram: Jonathan, vem aí, eu vou chamar de Pedro. Vem aí porque o Pedro morreu. Quem era o Pedro? Pedro era meu amigo de 17 anos. Jogava bola com ele todo dia. Comia coxinha com ele todo dia. Colava na prova com ele quando tinha prova. Eu já pedi perdão, é pecado, não pode. Nós éramos 10 amigos que a gente vivia juntos. O pai dele era um dos homens mais bem-sucedidos, ainda é. E na época deu uma moto XLX 250R. Quem ia falar que sabe que é, eu sei a tua idade agora. E várias vezes a gente andou de moto. Sem capacete, não usava capacete. E nesse domingo, ele foi numa festinha lá e tomou 2 cervejas. A gente não bebia, então não era acostumado a beber. E na volta para casa, ele, numa curva, estourou a cabeça num poste, que eu passei com eles não sei quantas vezes lá na garupa. E eu fiquei muito triste com a morte dele. E naquele momento eu escutei uma voz: Jonathan, o Pedro foi para o céu ou foi para o inferno? E eu sabia quem estava falando comigo. E eu comecei a chorar. E eu falei: se depender de mim, para o céu ele não foi. Porque eu nunca falei para ele: Deus te ama, o pecado te separa. Jesus conserta. Chama Jesus para entrar no seu coração. Eu não sei para onde ele foi. Eu não levo ninguém para o céu. Eu ensino um caminho para ir para o céu e a pessoa convida Jesus. Sabe, queridos, naquela época eu já era crente. Queria ser pastor, ia na igreja. Mas Jesus para mim era mais uma pessoa. E eu comecei naquele ano a ter experiências com Jesus. E revelações pessoais com Jesus. E a minha oração por você hoje é que você cresça na sua revelação de quem é Jesus. Jesus é tudo. A igreja tem toda a autoridade. E o dia que a igreja entende isso, ela enfrenta a sociedade, não para confrontar, mas para transformar em amor. E a Ana Paula vai falar um pouquinho com você. Amém. Bom dia, paz. Obrigada, pastor, pastora, nos receber. Obrigada pela Irene que está aqui conosco, minha filha e meu genro. Uma alegria estar com vocês. E como ouvirão se não há quem pregue, não é mesmo? Quando nós falamos de evangelização, a gente fala de evangelização como estilo de vida, como nós acordamos com aquele estilo de pensar: quem? Jesus manda alguém para eu ganhar hoje. Então a gente sai de casa com uma intenção. Primeiro a gente entende que é um chamado, e esse chamado é para pastor, líderes só, evangelistas, missionários, ou o ID é para todos? O ID é para todos, não é mesmo? Quando a gente entende que o ID é para todos, a gente acorda com uma intenção de ganhar alguém para Jesus. E a gente usa os 4 símbolos, a gente entende que é o jeito mais fácil de ganhar alguém em 1 minuto, em 1 hora, em 10 minutos, em 5 minutos, o tempo que você tem ali
E eu quero contar alguns testemunhos, porque fica muito vivo quando a gente fala de testemunho, como a gente fala como ganhar usando símbolos. Mas antes de contar 2 testemunhos, eu quero contar o meu. Porque muitos anos atrás eu tinha muita vergonha da minha história. Talvez aqui você não nasceu também num lar evangélico como meu marido, que tem 17 pastores na família, não é mesmo? 17. Talvez você também não teve o privilégio de nascer no lar evangélico, e não é porque nasceu no lar evangélico que não existe disfunções. Então, existe menos disfunções, graças a Deus, a disfunção espiritual é menor. Mas eu sou psicóloga, atendo online, e eu atendo muitas famílias de pastores, muitas pessoas da igreja, e a gente trabalha com as disfunções também dentro da igreja, como a pastora aqui disse. E aí, o que acontece quando a gente fala disso? Nós entendemos por que a gente fala de evangelização, e eu quero te contar essa história. Porque a evangelização, primeiro você vai entender para que você foi chamado. Né? Você tem um chamado aí dentro. E aí, Deus fala para Jeremias: antes do ventre, Jeremias, você será profeta das nações. Você nasceu com propósito. Você é único, você é única. Ninguém, não existe ninguém nesse mundo igual a você. Com seu olhinho, com seu cabelinho, com a sua voz, com o seu jeitinho. Cada um tem um jeito. E aí, quando meu marido brinca, eu não vou deixar a Ana falar, porque senão ela fala melhor que eu, né? Isso aí é comparação. Comparação a gente não deve fazer, porque a comparação, e eu estou brincando aqui, mas a comparação nos diminui. Você é único, você tem um chamado. E aonde que a gente exerce o chamado do Senhor? É aqui, graças a Deus, porque aqui tem troca. Eu estava do lado da irmãzinha, ela orando ali, e aí eu comecei a escutar a oração dela, e aquilo me avivou, aquilo me incendiou. E graças a Deus, porque nós temos a igreja do Senhor Jesus, e essa igreja é maravilhosa. Chegamos ali, falei: pastora, que delícia chegar aqui. Mas é para fora. E a igreja, quando vai para a rua, ela vai para fora. E muitos anos eu tive vergonha da minha história. Nasci num lar espírita, e quando eu tinha, minha mãe nos pegava eu e meu irmão e levávamos para um lar. Não bastava um centro espírita ali em Londrina, Paraná, ela levava em 2, tamanho buraco, disfunção interna na vida dela, em todas as áreas, espiritual e corpo. Então ela pegava meio meu irmão, que era mais velho, levava para o centro espírita, não bastava um, levava em 2. E quando deu 10 anos, então eu entrei no centro espírita, e uma das mulheres, que era mãe de santo, falou assim: essa menina, ela é uma líder espiritual, e a partir de hoje eu vou preparar ela para assumir o meu lugar. E o diabo, ele vem desse jeito, ele entra sem pedir a permissão. Existem muitas pessoas assim, quando nós saímos dessa porta para lá. E aí, então, ela foi me preparando de 10 a 12 anos ali para ser a líder espiritual daquele centro espírita que ficava bem no centro, ali no calçadão de Londrina, Paraná. Então, comecei sendo preparada, e com 13 anos, então, minha família estava destruída, meu pai e minha mãe separando, o irmão na droga pesada. E a minha mãe, aquele dia, acordou muito triste, falou: vou andar lá na cidade, você quer vir comigo? Eu falei: não, pode ir. Ela andando um dia lá, eu vou resumir, porque é bem rapidinho aqui, para não pegar muito tempo. Ela viu ali no calçadão um grupo de pessoas, e aí veio uma moça de uns 20 anos, chegou para ela e falou: como é o nome da senhora? Ela falou: sou Isabel. Ela falou: Dona Isabel, Deus marcou encontro com a senhora aqui hoje. Nós somos da igreja tal aqui da cidade. Queremos convidar a senhora para ir no culto tarde da bênção das mulheres. E queremos também fazer uma visita na casa da senhora. Queremos levar esse monte de mulher aqui para orar lá dentro. A senhora aceita, né? E na tamanha disfunção que estávamos vivendo, tamanha tristeza, tamanho horror que vivíamos naquele contexto todo, em todas as áreas da vida. Uma mãe adúltera, um pai adúltero. E aí, fomos. Ela virou e falou: bom, acho que a minha vida não está tão boa. Ela falou: eu aceito. E naquele dia seguinte, acordo na minha casa e vi aquele movimento de oração na sala. Falei: agora ela enlouqueceu. Enlouqueceu de vez agora. E aquele movimento de oração, entrei para o quarto, fechei porta, fiquei quieta na minha. Aquela mulherada saiu, e à tarde ela pôs roupa e falou: vou para um culto, filha. Quer ir comigo? Eu falei: não, muito obrigada, pode ir. E fiquei na minha, e minha mãe começou a ir toda quinta-feira, e aquela tristeza, aquela opressão na casa começou a diminuir, eu comecei a ver um sorriso. E é isso, quando Jesus entra, onde ele entra, ele muda tudo. Não é mesmo? Se você for ver a tua história, onde ele entrou ali, não é? Quando a gente fala: agora não tem jeito. E ele faz o que? Ele faz milagre, a minha história é um milagre. Se eu for contar a minha infância. E aí, ele entra e faz um milagre. E ele foi entrando na minha casa de mansinho, que ele é educado, não é mesmo?
diferente do outro, que entra sem te pedir permissão. E ele foi entrando e aquela mulher começou a sorrir. E daqui a pouco eu falei, mãe, tem alguma coisa diferente? Ela falou, filha, você tem que ir nessa igreja comigo. Tem bolo à tarde depois do cafezinho, aí estratégia, viu, pastor? Tem um bolo de chocolate e ele serve um pãozinho com café. E eu falei, eu vou. Era encontro de SAF, de mulherada, né? E eu, jovenzinha, 13 anos. Falei, não tinha pernil lá. Aqui tem pernil, nós vamos vir comer pernil aqui. E aí esse culto, então, fui e comecei a gostar. Falei, que lugar diferente, né? Gostei. Fui de mini saia, mini blusa, unha preta, boca preta, lápis vinha até a orelha, assim, ó. Não é? Cabelo vermelho, 13 anos, ó que linda. Não é mesmo? Cheguei na igreja assim, por isso que a igreja tem que estar pronta para receber. Quando a igreja vai para fora, falei pastor para pastora hoje, temos que estar pronto para quê? Para receber. Né? É fácil? Não é. Né? Cheguei desse jeito. Barriga de fora, arrasando, né? Unhona preta. E a igreja, olha, mas me recebeu, me acolheu. E eu fiquei vindo durante 6 meses nesse mesmo formato. Indo nos cultos, gostando de ir. E aí um dia falaram, vamos para o acampamento de jovem. Fui para o acampamento de jovem. E conhecia ninguém ainda. E aconteceu, eu falei, vou levar 2 amigas do mundão lá comigo. E trouxe. E chegaram com cigarro na mala, tudo escondidinho. E aí fomos para esse acampamento e começou e o culto da fogueira, 2º dia. Chamaram um pastor de fora lá, avivado. Culto da fogueira. E daqui a pouco eu comecei a ver uma coisa diferente, uma presença de Deus entrando naquele lugar. E aquele lugar começou a ferver. E quando eu comecei a olhar assim, eu comecei a ver jovens endemoniados. Tinha uns 15 jovens. E o Senhor, aquele dia, resolveu libertar vidas ali. E quando eu olhei as minhas 2 amigas, o quê? Endemoniadas. Voz grossa, mão para trás. E eu falei, agora, Jesus, não vou dormir com elas lá na cabana, não. Não vou. E eu falei, agora eu vou ficar também. Mas naquele momento, Jesus me fez ver céu e ver inferno. Ver céu, ver inferno. Ver céu e ver inferno. E aquilo, eu tive uma conversão genuína. Nesse momento, eu caí no chão. Eu falei, eis-me aqui. A minha vida é do Senhor. Me entrego ao Senhor, quero ser uma missionária do Senhor, quero casar com um homem 100% na obra. Eu fiz uma entrega naquele dia, minha vida mudou. Eu fiquei 5 anos, pastor, chorando aqui no púlpito, daí eu ia para os cultos na igreja. Todos os cultos eu estava. Fiquei 5 anos chorando no altar, e aí o pastor falava, lá vem a Paulinha de novo. Meu Deus, essa menina só chora. 5 anos de um processo de cura, restauração interna dentro de mim. Jesus faz milagres? Faz. Sabe o que eu escutei da igreja? Gente, deixa essa família aí, essa família é complicada. Essa família tem muito problema, o pai tem arma, o irmão usa droga, são tudo adúltero. Tem jeito, tem jeito. Tem muitas pessoas ali fora, passando, esperando uma fala das mulheres, né? E a gente fala as mulheres, existem mulheres esperando nós falarmos. Existem homens esperando você, existem jovens, que igreja linda cheia de jovens, esperando você falar. E o Senhor quer te usar no seu maior dom. Você já é chamado, você já é aprovado. Você já tem um chamado. Eu vou contar um último testemunho, porque meu marido vai levantar ali, viu, pastor, já. E eu estava, esses dias, a gente saindo de um culto, levamos nossa filha num culto em Alphaville, saindo de um culto e a gente anda com muita pressa, não é mesmo? A gente não tem mais tempo de olhar para as pessoas e isso eu me coloco. E a gente fala disso o dia inteiro, de evangelização. E às vezes a gente está numa pressa acelerada, e a vida ficou acelerada. Isso aqui, ó, nos acelera. E eu falo isso em terapia, em consultório, isso aqui nos acelera. Até os vídeos que a gente manda editar vem acelerado, não é mesmo? Eu tenho que falar rápido aqui, senão a gente já não tem paciência de escutar. Nós vivemos num mundo acelerado, onde nós perdemos de olhar nos olhos, de abraçar, de beijar, de falar, você está bem? E nesse dia eu entrei no mercado, saímos de um culto, domingo à noite, 9 da noite, a gente sai morrendo de fome, entrei no mercado, falei, não tem nada em casa, vou pegar ovo lá e vamos fazer um omeletão. Passei no mercado, eles 2 no carro, entrei, coloquei a caixa de ovos no balcão, mal falei boa noite para a moça no balcão ali, e aí eu vejo que essa moça está demorando de pedir, esperando ela falar crédito ou débito, né? E essa moça demorando, eu já tinha enfiado o ovo no saquinho e mal olhei para a cara da moça aqui, e eu escuto ela falando assim para mim, moça, o que são esses símbolos que vocês usam, que você usa, né? Eu estava com a pulseira, eu estava cheia de coisa. E eu falei para ela, esse é o momento que o Senhor, eu pensei, esse momento o Senhor quer fazer algo aqui. Então eu olhei para ela e falei, como é seu nome? Eu vou chamar ela de Carol, tá? Carol. Falei, Carol, Deus marcou o encontro com você aqui.
Você foi feita para se relacionar com teu Pai Todo-Poderoso. E essa moça abriu os olhos no caixa, tinha 1 minuto com ela ali, até chegar alguém, mercado cheio. Mas o pecado nos separa. Pecado, Adão e Eva, como o pastor disse, o pecado nos separou. E onde o pecado entra, ele rompe, ele estraga tudo, não é mesmo, Carol? E essa moça já estava com o olho ali lacrimejando. Mas Jesus veio. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai até Deus, nosso Pai Celestial, a não ser através do sangue de Jesus. E ele morreu por você. Você aceita confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador aqui nesse caixa. Eu não quero te expor. Não vou pedir para você fechar os olhos. Eu vou fazer uma oração, você só vai repetir. E ela chorando, ela falou, eu aceito. E aí, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, muda a minha história, muda a minha história, muda a história da minha família. O Espírito Santo te conduz essa hora, a gente faz orações ali. Você tem mais tempo, você pode levar ela a falar mais coisas. E no manual que a gente tem ali fora, 3 passos, a gente fala disso nesse manual que está no stand ali. Como ganhar alguém em 1 minuto? E essa moça chorando. E quando ela acabou a oração, ela virou para mim e falou, como é seu nome? Eu falei, ela falou assim, Ana, eu fui de uma igreja há muitos anos, quando tinha 11 anos, minha mãe teve uma decepção da igreja, eu nunca mais voltei a uma igreja. Eu sou musicista profissional. Eu falei, tem um culto aqui, e é isso que acontece, pastora, quando a gente evangeliza o bairro, quando a gente vai para fora, a gente convida para o culto, tem um culto aqui. Eu falei, estava na minha cidade, mas quando eu não estou também, a gente encaminha para alguma igreja. Falei, olha, tem um culto 18 horas, eu quero te ver lá domingo, e vou te esperar. E hoje nós temos o quê? WhatsApp, Instagram. A gente evangeliza na rua, a gente troca Instagram, chega em casa, a pessoa já está falando com a gente, manda foto depois. E aí eu tirei a minha pulseira na hora, coloquei no braço dela e falei, toda vez, Carol, que você olhar para essa pulseira, você vai lembrar que Jesus marcou encontro com você. E aí, depois de uma semana, voltei no mercado. Quando eu estava entrando, nem lembrava de Carol com a correria. Eu vejo a moça lá do caixa, Ana, vem aqui, eu preciso falar com você, eu preciso de 10 pulseiras. Porque eu comecei a evangelizar e eu voltei para a igreja. Olha que coisa linda. É assim que Jesus faz, é através de nós, Jesus passa por nós e ele faz o quê? E através, primeiro ele nos abençoa e através de nós, ele vai te usar. A gente vê Jesus andando por aí? Não, ele anda como? Através de nós. E é você. Abra sua boca, existem pessoas esperando. Lembra do vizinho, lembra no trabalho. Lembra aquele familiar que você fala, aquele lá, não dá. Começa a orar. E depois solta uma gotinha por dia. Eu falo que é uma gotinha por dia. E o Senhor vai fazer um milagre. Não somos nós, mas é Ele. E Ele começa a nos dar visão quando começamos a falar com pessoas na rua. Você vai contar muito testemunho aqui, pastor Osmar, e para a pastora, disso que nós estamos falando. E se você tiver testemunhos, traga aqui domingo, ele conta aqui, né, pastor? Deus te abençoe. É isso que acontece, Osmar. Quando ela fala, o povo bate palma. Quando eu falo, eu não bate palma. Eu vou ter que ir no psicólogo. Gente, eu estou terminando já. Queria mostrar só 2 vídeos para vocês. Tem um vídeo aí com 4 pessoas, todas, 4 ou 5 pessoas, todas com uma camisa. Pode soltar ele. É uma região lá no sertão nordestino. E pode soltar esse. Tem 2 minutinhos. Não, não é esse não. É um que tem 4 pessoas, um terreno aí. Não, também não é da favela, é lá do sertão. Não foi? Tem um aí de uma menininha com lanche na mão? Também não, não chegou. Tá bom. Vê se chegou aí, vocês passam. A gente ia passar para você um vídeo do sertão nordestino. Um lugar que começou uma igreja debaixo de uma árvore, lá numa região chamada Betânia, e aonde a igreja ainda não chegou. Nós temos 6.000 comunidades no sertão nordestino, ainda sem a presença da igreja evangélica. E Deus tem nos levado a evangelizar crianças nesses lugares. E quando você evangeliza a criança, você muda todo o status quo dela e da família dela. E hoje a gente tem tido muitos testemunhos de famílias na igreja por causa da vida das crianças.
O outro vídeo que a gente ia te mostrar é de uma menininha de 12 anos. Quem aqui que nunca comeu um hambúrguer aqui? Feito em casa, do McDonald's, da padaria da esquina. Quem nunca comeu um x-salada, um hambúrguer aqui? Menina com 12 anos. Ela está segurando um lanche e falando: muito obrigado, porque pela primeira vez vocês estão me fazendo comer. Ela está segurando e falando: eu nem sei como comer, porque é a primeira vez que eu estou comendo um hambúrguer. Jesus tem colocado no nosso coração. É a primeira vez que ela vai comer um lanche. Aí. Hein? É a primeira vez que eu vou comer um hambúrguer. Deus abençoe, viu, Isadora? Está com a Isadora, ela vai falar aqui porque é a primeira vez que ela vai comer um lanche, hein? Gente, é a primeira vez que eu vou comer um hambúrguer. Deus abençoe, viu, Isadora? Está com a Isadora. Você tem o pessoal de camisa vermelha, chegou Querida, aí, gente, esse, pronto. Gente querida, a gente está aqui na região do Cariri, aqui é Barbalha, Betânia, estamos aqui com o pastor Rafael, aqui é uma das comunidades, são 6.000 comunidades sempre dentro da igreja evangélica, aqui é uma região, fala pra gente aqui, pastor, essa igreja, fala aqui pra gente. Essa igreja é a igreja de Betânia, aqui no sertão do Cariri, no meio da Reserva Nacional do Araripe. Nós inauguramos a igreja 3 meses, antes disso nós tínhamos o culto debaixo da árvore, do pé de Pequim. Isso. Essa é uma região do sertão com pouco acesso à água, tem apenas um poço na região. E serve quantas pessoas esse poço? Para atender aqui 3 cidades, não é? Três regiões de 3 cidades. Só aqui na Betânia a gente tem 100 famílias, em torno de 1.000 pessoas. As casas, elas têm em média 15, 20 pessoas. Mostra aquela casa lá no fundo pra gente, pastor, por favor. Aquela casa lá é da nossa irmã Zuleide, não é? Uma casa de tarde, uma casa muito humilde. 16 pessoas. 16 pessoas. O primeiro banheiro da região foi construído pela igreja, aqui há 1 ano e meio atrás. Então, as condições sanitárias, elas são muito precárias. E para tudo isso a gente precisa de água. Para o projeto Casa Escola, para a horta comunitária. Fiquei sabendo aqui, higiene pessoal, eles não têm recursos para usar papel higiênico, é isso mesmo? Isso, aqui não tem pasta de dente, escova de dente, papel higiênico. A gente distribui todo mês aqui, absurdamente, porque as mulheres até então, elas reciclavam panos, né? Como se fazia aí E você está aqui na região quanto tempo? Aqui no sertão do Cariri nós estamos há 4 anos. E você quer ficar aqui quanto tempo? Aqui eu vou ficar o resto da vida. E o que você quer ver com a tua vida aqui? O meu desejo aqui é apresentar para Jesus uma noiva, não é? Uma noiva perfeita, instruída na palavra, uma igreja viva. E eu tenho sonho, não é? De, através do Casa Escola, você está com pregação casa do escola Evangelho lá e aqui Horizonte. vai começar outra casa escola. Em agosto, se Deus permitir. Quantas crianças vão ser atendidas aqui? Só da igreja hoje tem 35, não é? Então a expectativa é poder ter aqui até 300 crianças, não é? Que são as crianças da região. Vamos com a gente. Gente, o pastor Rafael, depois desse vídeo, isso já tem uns 2 anos esse vídeo, eu estou passando ele porque ele me ligou a semana passada. Nós mostramos o vídeo e um empresário deu um poço artesiano. A igreja deu um poço artesiano e hoje a igreja tem um poço artesiano, onde as pessoas da região estão vindo buscar água. E ele me ligou e falou: pastor, o senhor consegue nos ajudar financeiramente? Ele já está dando a vida dele lá, os filhos dele lá. Rafael é um cara que nem eu e você. Tem vontade de ir no McDonald's, tem vontade de ir na Paulista, tem vontade de ver Netflix. Mas ele abriu mão de tudo para ser representação de Jesus naquele lugar. Ele falou: pastor, a gente está precisando de recurso financeiro. Ele atende hoje mais ou menos 100 crianças. O senhor consegue nos ajudar? Porque isso é o que nós fazemos também como Go Action. Nós levantamos recursos para que as pessoas possam ser evangelizadas. Eu queria te convidar nessa manhã a se tornar um parceiro do que Deus está fazendo na terra. Sabe, meu irmão, quando Jesus se torna tudo, ele é tudo. E não é por imposição, não é porque o pastor Osmar vai vir aqui e vai enfiar a goela abaixo. Ele acabou de falar, ele nos fez santos, nos fez perfeitos, nos fez justos. Para a gente estar aqui domingo junto? Sim. Mas também de segunda a sexta. As pessoas se convertem mais de segunda a sexta-feira do que de domingo. Porque os crentes estão dentro da igreja e eles estão na festa. Então eu queria te convidar a ser um parceiro de oração. Um parceiro de evangelização. E se Deus permitir você ser um parceiro de
finanças. Então, você, a hora que for embora, nós estamos ali fora, a gente conversa com você, tem essa fichinha aqui, que você põe teu nome, teu celular, teu e-mail, e se você quer participar do que Deus está fazendo na Terra, você precisa pôr o teu CPF e dizer aqui, ó, eu quero ajudar com R$ 30 por mês, R$ 1 por dia, R$ 2 por dia, R$ 3 por dia. Não é o teu dízimo, não é a tua oferta alçada, isso é aqui na igreja. Está bem claro na Bíblia que o teu dízimo é aqui na igreja. É uma oferta voluntária para você abençoar pessoas. Nós rodamos o mundo inteiro, convidando pessoas para vestir essa camisa, e nós estamos te convidando. Nós não temos loja de roupa. Essa camisa é para levar você a ter um estilo de vida. Quando você adquire uma dessas camisas, parte do recurso dela vai para esse trabalho com crianças. E agora, em maio, nós queremos evangelizar nossos projetos, evangelizar 10.000 crianças no dia 31 de maio. Então, a gente está orando por isso. Então, se Deus tocar no teu coração, passa ali depois, a gente conversa. Mas feche os seus olhos, eu quero orar por você. Já devolver aqui para o pastor Osmar, passei um pouquinho do tempo, me perdoa. Fala com Jesus. Você participou da ceia hoje, ouviu o nome de Jesus não sei quantas vezes. Se você quer ter uma revelação ainda maior de Jesus, se você quer se parecer mais com Jesus, eu queria te convidar a se colocar em pé no seu lugar nesse momento. Eu vou fazer essa oração e já vou devolver aqui para o pastor Osmar. Fala para ele, não olha para mim não, eu não tenho nada a te oferecer. Só Jesus. Estende as tuas mãos para os céus e fala, Jesus, me faz parecido com o Senhor. Não precisa ser lá na África não, meu irmão. Pode ser no almoço hoje em família. Pode ser na hora que você assiste um Palmeiras e Corinthians, um São Paulo e não sei quem. Aonde for, na faculdade, no trabalho. Fala, Jesus, eu quero parecer com Jesus. Eu quero que as pessoas falem para mim, você me lembra Jesus. Pai, nessa manhã eu te louvo por essa igreja tão linda, tão gostosa, cheia de detalhes. A gente chega aqui, toma o melhor café do mundo. A gente chega aqui, tem foto aqui, decoração ali, tão gostoso, um lugar tão preparado. Obrigado, Jesus. Pai, que o Senhor leve cada homem, cada mulher nessa igreja a ser parecido com o Senhor. E que o Senhor use essa igreja para transformar todo o Ipiranga, transformar São Paulo, transformar o Brasil, transformar o mundo. Pai, una-nos neste propósito de caminharmos juntos para vermos pessoas sendo alcançadas por Jesus. Jesus, visita o teu filho, visita a tua filha, visita aquele marido que não veio, a esposa, o filho. Visita, Senhor, essa igreja, com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém.